Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui com o meu amigo Jeanzinho, se apresente. JR10. O próprio, né? JR. Malvado. É quase o Júnior, né? Quando no começo eu não quem começou a me chamar de JR10 era o Missanga lá. Sim, ele me chamava de LS14. Né? Então eu ficava pensando, JR10 é Júnior 10 e tal. Tanto que tinha um amigo meu, me dá um boné desse. Daí ele botava, daí eu fui me ligar, era Júnior o nome dele. Então tinha que ser JCR. Né? Na verdade ia ficar melhor. Pra quem não sabe, o G é Carlos Ramos, né? Então, galera, sejam bem-vindos ao vídeo e talvez podcast. Vamos ver se vai ficar bom o áudio. Estamos testando, mas estamos fazendo, né, já? O negócio O é isso aí. importante é dar tiro. Pra todo quanto é lado. Pessoal, então teve a 7ª etapa do AMA Supercross, participação de Caio Lopes, Ramler Alves e Enzo Lopes, né? Então só faltou o Ramler C. Lopes para fechar o trio ali. Trio né? parada dura. Eu fiz um podcast com o Thiago do Show Radical, estamos começando nessa área aí, estamos desbravando, ainda aprendendo a fazer. Mas eu vou comentar um pouco também aqui no YouTube, para vocês que acompanham a galera, já pediu, né? Pô, no Spotify não tem vídeo? Não tem vídeo, galera. Spotify é só áudio. Mas, enfim, vamos voltar pro tradicional. Então, já deixa o like, galera, se inscreve, ajuda aí compartilhando com o pessoal, isso é bem importante. Então, vai ajudar a fazer o canal crescer. Segue o Jeanzinho lá nas redes sociais também, qualquer Jean. No Instagram, Jean.ramos10, no YouTube, Jean-Ramos10. Isso aí, ele tá com uma rifa bem bacana, vale a pena, tá no finalzinho já, indo pra reta final. Você pode ganhar aí uma Yamaha 450 2019, né? Isso, e mais 4 cursos online da JMR Escola de Motocross. Então, A moto já vem ensinada ou não? a moto já, né? Já tirei muito. 100% mais ou menos? 100% mais ou menos. Já judiei um pouquinho dela, mas a moto tá em perfeitas condições aí. Tá tudo certinho, qualquer coisa eu sei onde o Jean mora, pertinho de casa. Valeu! Rapaziada, a pista então, achei ela bem travada, Jeanzinho. Bem travada, diferente, até ouvindo agora o áudio, o Caio acabou de responder, o dia dele lá tá bem corrido, o bicho tá trabalhando lá também. E ele comentou que parecia uma pista de BMX, né? Bem de pé, os saltos, e pela TV dá pra ver essa costa. Os saltos os estágios são menores, mais apertados, mas deu uma boa prova, foi disputado, mudou um pouco o jogo. O que você achou, Jeanzinho, da pista? Eu achei que a pista foi o principal fator. Tirou muita confiança dos pilotos, então era aquela pista que você não pode errar. Então, os pilotos mais experientes não arriscaram, vamos dizer assim. Arriscaram até um certo ponto, mas não foram por tudo ou nada. Perdi um pouco o equilíbrio, eu vou saltar. Não, o pessoal saltava o 2. Respeitável, né? Respeitável. Eu acho que esse é o primeiro ensinamento do AMA Supercross. Você respeitar a pista, respeitar a moto, vamos dizer assim. Deu errado, cara, contorna que é melhor. Melhor você perder 1, 2 segundos do que você se matar. E teve tombo, hein, meu amigo? Teve tombo. E nessa etapa teve algo diferente, que o pessoal estava relacionando até ao estilo de pista mais antigo, que era o quê? A seção de costela e o triplo em seguida, né? Na época dos dois tempos, aí 125 e 250... Era normal, e muita gente criticando, né? Pô, na Rain 3 tinha uma seção de costelas que até então é a mais difícil do campeonato, 14 costelas, pilotos amaram, outros odiaram, a maioria, né? Não curtiu, ou seja, quem conseguia passar curtiu, né? Quem não conseguiu odiou. E nessa etapa ficou a dúvida, né? Como seriam as costelas, e aparentemente não era tão difícil. Mas a gente percebeu já dos primeiros treinos, né, já as costelas foram afundando, então você via que era um terreno que ia comer, todo mundo previu isso, mas talvez não tanto. E aí ela fez uma linha principal, assim, um trilho de trem, para quem não sabe, imagina você pôr a tua moto no trilho de trem e tocar o pau ali, só que era logo após a saída de curva, então você não consegue alinhar para ganhar seu equilíbrio, então ficou bem difícil. E com isso muitos pilotos correram para os lados ali nos treinos, teve, eu diria, 2 acidentes, assim, bem feio, né? O do Alex Martin, que se perdeu e saltou da esquerda para a direita, caindo um pedaço de terra, assim, no meio da curva, mas graças a Deus não machucou. E um maluco do Canadá, que se perdeu nas costelas, escapou uma perna, ele estava com o corpo para trás e continuou acelerando. Já tinha um piloto fora da pista, vou ver se acha esse vídeo. Com a GoPro, de repente a moto voou, caiu na frente, o cara meio soltando da moto. Não, eu também pensei que, eu acabei, até vi esse vídeo hoje, mas sabe o que ele pegou? Que ele ficou torto? Eu sei que você A Spider Cam. Eu acho que não, cara. Foi, porque aparece, no vídeo aparece a Spider Cam caindo. Parece ela balançando, mas não me aparenta algo que segurou ele, porque estava muito baixo na hora que ele faz para trás. Eu vi o pessoal comentando no grupo, não vou dizer que não, mas assim, o vídeo não dá para ver direito. Enfim, cara, ali tava cheio de bandeirinhas do lado, eles ficam de capacete, etc. Mas, cara,
se acerta aquele cara, já era, meu amigo. era. Já era. Ele pulou o triplo, só que ele caiu para fora. Então tem que estar ligado, né? A gente já viu algumas etapas, né? Os bandeirinhas saíram correndo, mas graças a Deus deu tudo certo. Esse cara mesmo, canadense que caiu, não se machucou, tudo certo. Mas o pessoal criticou um pouco isso, né? De ter essa sequência logo após o triplo. Só que é muito difícil para quem constrói, né? Já prever esse tipo de coisa. Por exemplo, aquele Dragon's Back, né? Que é a escadaria. Beleza, eu vou fazer uma escadaria, eu sei que pode dar cagada, então deixa eu construir um pouquinho maior o último para frente tocar e não virar de frente. Ok, tem como prever, né, Jé? Sim. Para quem se lembra aí do Cooper Webb virando de frente e ferrando o campeonato dele no ano passado. Então, ali, ao meu ver, não tinha muito, né? E é o que o Gia falou, ó, a pista bem arenosa, deixou mais técnico, fez vítimas aí como o Sexton, a gente vai falar um pouco dele, e deixou mais emocionante ao meu ver, porque ela também tinha aquelas sequências que diferenciavam os pilotos de alto nível da ponta, né? Essa curva, o salto antes da onde o Sexton caiu, eles faziam um 4, né? Era um quádruplo. E segundo o Sexton, nesse podcast que eu te falei, ele falou que quando ele viu o treino, ele falou, eu vou bater na parede e vou pular 4 de novo. Só que a curva, ele falou de mais um 4 que eu não me liguei aonde. Só que a curva, a canaleta ficou diferente, não dava para saltar. A gente vai falar um pouquinho. Mas começando pelos brasileiros, vou falar um pouquinho aqui. O Gia vai comentando. O Caio Lopes, então, no primeiro treino, grupo C, ele entrou virando 55,7, 12º tempo. O Hamler Alves, eu até dei uma viajada lá no Instagram, achei que ele estava no mesmo grupo, mas não estava, ele era o grupo A. Ele entrou virando 53,6, 22º lugar, grupo A, mais uma vez. E o Enzo, que é o mais rápido, 50,9, né? Só para vocês terem uma ideia, a melhor volta do Jet foi 49,6 nesse primeiro treino e a segunda melhor foi 50,20. Então o Enzo, de certa forma, estava ali perto. Aí vamos ver o que o Caio melhorou. 55,7 no segundo treino, ele virou 53,2, caiu para 11º, ou seja, 2,5 segundos. É uma grande diferença. Eu vou soltar o áudio deles para vocês ouvirem, tanto do Enzo quanto do Caio. E depois eu vou continuar aqui. Fala, Leandro, e aí? Tô aqui tomando café da manhã, estamos partindo para mais um dia de treino. Tô ficando aqui na casa do meu cunhado. Tá eu, Maguila e... I'm doing an interview. You're doing an interview? Yeah. Esse cara aqui me incomoda, meu Deus. Mas, cara, a corrida foi muito boa, foi uma corrida sólida, né? Era isso que eu tava buscando. Foi uma corrida mais, eu diria, conservadora, segura, né? Depois eu larguei muito mal, né? Mas depois que eu me coloquei na posição ali, entre os 10, acho que eu tava em 11º, eu fiquei ali na batida dos caras e a corrida é muito longa, né? E eu sabia que muita coisa podia acontecer. Sim, claro que eu não queria que fosse comigo, né? Obviamente. Então eu fiquei ali na batida dos caras, aí houve o tomo do Jordan Smith. E daí ali eu já passei 2 caras, depois eu passei o Kit, né, que foi uma outra coisa que foi muito bacana, porque ele virou o 3º melhor tempo, ele tava o dia inteiro andando super bem, o menino, e ele é uma das promessas, né, e tipo assim, eu nunca fui um cara muito bom em fazer uma volta só rápida, né, um negócio é bateria longa, e eu sabia que eu tinha um preparo físico. Ainda depois que eu me coloquei em 8º, comecei a chegar no Pierce Brown, no Styles, mas faltando acho que umas 4 voltas. 4 voltas eu errei a sessão depois dos mecânicos, eu não consegui pular 2, 3, eu tive que contornar quase ela toda. E aí eu perdi o contato com os meninos e a corrida acabou. Mas enfim, foi uma corrida super boa. Até na última, daí quando eu tive esse erro, o Kit grudou em mim. Minha última volta eu virei 50,7. Minha melhor volta da corrida tinha sido 50,2. Então, a água bateu na bunda. Mas, brincadeiras à parte, eu sei do meu potencial. Eu sei que eu posso fazer mais, mas para a primeira corrida tá super ótimo. Nem me fala, esse foi um erro mesmo de corrida. Porque naquela sessão lá, eu achei que ele tinha feito 3, 3, 3, né? E porque ele estava atrás de mim, só que eu não achei que ele tinha feito 2, 3, 2, 3, a mesma sessão que eu, né, basicamente. E aí, eu achei que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Phil, né?
Porque quando ele pulou 3, 3, 3 e o Phil pulou de 2, 3, eles se embolaram ali, né? Mas não, foi um erro completamente meu. Até o Phil ficou puto comigo que eu deixei o cara passar, mas se acontecesse de novo eu não deixaria, né? Porque, enfim, eu só me posicionei errado, enfim, foi um erro. Mas na próxima não vai acontecer, não. Ah, é foda que a única vez que me passaram na TV ali foi a vez que eu errei as costelas, que eu fiquei pulando que nem um canguru de 2 em 2. Mas eu tinha uma linha boa. Desde o início da prova eu fazia tipo um wheel tap 3-3. Mas, enfim, a parte mais difícil eram as costelas. Tipo assim, as costelas não eram grandes, só que elas destruíram de um jeito, tipo assim, cara, que tava muito foda. Bom, até o Malcolm Stewart tava pulando, então tu vê que as costelas estavam difíceis mesmo de passar batendo, né? Porque elas estavam com muitos edges, né, que eles falam. E outra parte difícil era fazer aquela sessão de 13-3. A primeira metade do main event eu consegui fazer várias voltas, só que depois, como foi destruindo a curva, eu não consegui mais, mas era para ter conseguido, porque se eu tivesse feito aquilo também, eu conseguiria ter passado os caras. E essa foi essa é a maior diferença também dos caras da ponta, sabe? Eles acham um jeito de continuar pulando, e aqueles 3 ali para fazer aquela sessão era muito mais rápido. Só que essas são as pequenas coisas que eu tenho que aprender e continuar fazendo para ser um desses ponteiros, entendeu? Mas eu fiquei até feliz que eu pulei a sessão, né? Porque teve vários caras que nem pularam, que nem meus companheiros de equipe, eles nem tentaram, né? Mas acho que foi isso. Fala, Leandro, tudo em ordem? Cara, essa estreia minha foi sensacional. Eu me senti muito bem, na verdade eu tô feliz com o meu resultado. Eu tive não sei se é síndrome que chama síndrome de burnout, se eu não me engano. Eu comecei a me sentir muito mal durante os treinos de moto. Eu dava 2 voltas e ficava muito fraco, isso tipo 2 semanas antes da abertura. Eu dava 2 voltas e me sentia muito fraco e passava mal, não conseguia fazer bateria. E aí tive que ir no médico aqui e a gente fez uma bateria de exame, viu que eu tava com esse problema, que é quando o organismo para de absorver proteína, vitamina e para de produzir uns hormônios. Então minha testosterona tava quase zerada, tava bem mal, assim, me sentindo mal. E aí a gente entrou com um complexo vitamínico, uma alimentação diferente, descansando mais do que treinando. E aí eu cheguei bem nessa etapa. Me sentindo bem com a moto, me senti o corpo bom. Agora, em relação ao meu resultado dentro da pista, o primeiro treino que foi o livre, o primeiro qualify, eu tava me sentindo bem travado. Cara, eu acho que não foi nem o nervosismo, assim, eu tava com ansiedade, nervoso, tava entusiasmado, mas não é aquele nervosismo que me travou, nem nada. Mas eu tava travado com a pista, por causa, cara, abertura, medo de cair, de machucar. A pista tava muito técnica, em questão de encaixe, os saltos estavam bem bicudos, parecia salto de dirt de BMX. Então, até tomei um tombinho lá, e aí você já vai se apegando a isso, né? Mas no segundo qualify eu consegui me soltar mais, virei bem mais rápido, baixei acho que quase 2 segundos. E mesmo assim eu errei, tive 2 erros nessa minha volta rápida, que acredito eu que se eu não tivesse errado eu teria entrado, porque por 0.8 eu não entrei. Mas é isso, valeu a experiência, tô feliz demais com a minha evolução, com o meu resultado, comigo mesmo dentro da pista, tô muito feliz com isso. Tem sido uma experiência única isso aqui, eu tô tentando... Tô extraindo o máximo que eu posso, aprendendo muito, evoluindo muito. Tô na minha melhor fase como piloto. Ainda não tô tendo o resultado que eu quero ter, mas ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas tô no caminho, tô sentindo que cada dia eu tô melhor. E é isso, essa semana também eu tirei o pé, não treinei ainda, vou treinar só amanhã, que é quinta, para recuperar bem o corpo, que é mais importante a gente estar descansado do que estar treinado. Agora não é importante isso. Então, só vou fazer um treino de moto quinta para soltar o corpo mesmo, ir para a corrida com o corpo bem. E é isso, bora para a segunda etapa, tô muito animado e o pau pega. Aí o Hamler, no segundo treino, ele virou 52.5, baixou 1 segundo. O Enzo, ele baixou meio segundo, só que o problema é que o pessoal da ponta aí baixou bastante. Então, se no primeiro treino o Jet virou 49.6, já no segundo o Forkner virou 48.5. E aí aumentou um pouquinho a diferença, né? Então, o que você achou dos treinos, assim, especialmente dos meninos ou melhor, o Caio, né, que é a primeira vez que andou já?
Então, a pista, a gente entra lá 3 vezes, né, no Free Practice, que não vale nada. Não aparece, né, na transmissão. Aí tem o Qualifying 1 e o Qualifying 2. Então, o Free Practice, normalmente a pista tá molhada, lama um pouco, ainda mais o Caio que entra no grupo C, sofre um pouquinho e não vê os outros pilotos andando, né? Então, até ele acertar a aceleração pro salto... Mas ele andou no Press Day, não andou? Não, ele não andou. Ele não andou no Press Day, Enfim, aí no segundo treino a pista tá... Você já pegou um pouco a manha da pista, a pista tá cheia de canaleta, destruída ao máximo. Então o piloto tem que se soltar um pouco mais, vamos dizer assim, é onde a pista vai estar mais perigosa durante todo o evento. Mas no Free Practice já mandou tudo. Uma outra sequência que ficou lá. Às vezes você deixa pro próximo treino. E no último treino é onde a pista vai estar melhor, que é igual, vamos dizer assim, as classificatórias. Os caras deixam ela perfeita novamente e soltam Eles arrumavam as costelas quando você tava correndo? Pro último treino acredito que não, só pro Night Show. Aí eles arrumavam, mas em questão do salto, curva, essas coisas, eles reformavam praticamente a pista inteira. Tanto que o tempo é menor, assim, vamos dizer. Também a pista agora nessa costa, ela é menor. Os espaços dos estádios são menores, tudo. Então Até por isso deixaram mais de pé, né? Como a pista é menor, então se dá mais volta nos treinos, tudo. Então a pista tem tendência a comer mais. E o nível dos pilotos se aproximar mais. Então se você vê, às vezes, na West Coast, às vezes a diferença é maior do que da East Coast. Sim. Então, vamos dizer assim, o pelotão anda muito mais próximo. Então, qualquer vacilo teu pode te custar uma vaga aí, vamos dizer. E nessa costa, né, a gente tem que falar disso. Cara, tá dificílimo. Eu até falei no podcast com o Thiago, eu tenho que abrir aqui de novo. Mas na frente do Enzo, só ficou cara pró. Então, é muita gente, até mesmo quem não é oficial, como o Jordan Smith, por exemplo, um cara muito rápido. Óbvio que ele sempre se mata, mas Sim. Ele é um cara muito rápido, ex-oficial, que estava ali na costa, né? Então, Derek Drake, enfim, muitos outros, né? O próprio Levi Kitchen começou agora, o Style Robson, toda a galera que ficou na frente do Enzo. Mas voltando ali nos meninos, passou perto do Hamner, aconteceu alguma coisa no segundo treino, que ele fez a volta dele e acabou ali, não fez mais. Não falou muito de detalhes, mas comentou que ele ficou travado, ficou decepcionado com o resultado, que ele é um cara que já fez, se não me engano, 7º, 8º lugar. Então eu esperava ele realmente fosse para a final, e o Caio fez o esperado, né, de participar a primeira vez, etc, né? Quebrar o gelo, vamos dizer, a gente diz assim, né? E como ele comentou, segundo ele estava com problemas aí físicos, tal, vinha tratando disso. Então, realmente, ficou mais difícil para ele, né? Para a primeira vez, só de não machucar, andar tranquilo, como disse o Jean, quebrar o gelo, na minha opinião, foi 10, né? Lembrando que ele está realizando o sonho dele, né? Acima de tudo. Já fez o AMA Motocross, fez o AMA Supercross, quem dera eu ter conseguido fazer isso na minha carreira. Então, fico feliz por ele estar lá. Falou que está se recuperando já para a segunda etapa. Não foi dessa vez. Já o Hamler, por uma posição, não conseguiu ir para o Night Show. Ele ficou de primeiro reserva, né? Ele deveria ter ido melhor, né, Jean? Com certeza, toda a preparação, experiência contam, né? E é uma outra coisa que o pessoal não entende. Às vezes são 2 treinos classificatórios. O primeiro treino, você tem que ir super bem para garantir automaticamente tua vaga pro Night Show, vamos dizer assim. Porque no segundo treino, como eu falei, a pista é reformada, então todo mundo abaixa o tempo. No mínimo, você abaixa 1 segundo, meio segundo, fácil, sem fazer força. Então... e esse meio segundo, 200, 300 milhares, que vai te botar no Night Show, vamos dizer assim, se você não tá num bom dia. Você comentou de ficar entre os 25 primeiros, né? A minha primeira etapa foi que eu sofri mais, voltando pro Caio Lopes, de quebrar o gelo, acho que foi 34º, aí a partir dali eu quebrava entre os 25. Na primeira você não classificou? Não, me derrubaram na HIT. Foi pro Night Show. Aí me derrubaram na HIT e na segunda eu já consegui classificar. Já foi, desde os treinos já foi outro piloto, vamos dizer assim. Então, do Hamler, às vezes é pressão, aquela angústia, a pista super técnica até você se soltar, o clima frio pra cacete, isso influencia muito, você manter o teu corpo aquecido, entrar com o corpo aquecido. Então, são pequenas detalhes. Eu tenho uma coisa disso aí, não sei se você já ouviu falar. Minneapolis, extremamente frio, se não me engano, menos 17. Tá? Então, eu já peguei temperaturas assim em Salt Lake. É gelado, gente, é frio. Então, lá, até o Caio mostrou nos stories dele, os prédios são interligados no segundo andar, entre um e outro, pra você não sair na rua. E o estádio é fechado. Tá?
E o que algumas pessoas falaram, a menina da repórter, a loira, esqueci o nome dela, da mídia, o Jim Keller, que é esse piloto, estava lá. Enfim, algumas pessoas comentaram de se sentir mal dentro do estádio. Por quê? Monóxido de carbono das motos. Tá? Então, eles estavam cogitando, como eu disse, não tem medo de escutar ainda no podcast, que o Chase Sexton, na hora que ele levanta, a gente vai falar um pouquinho depois, ele fica meio tonto e tal. E estão cogitando disso, porque várias pessoas passaram mal, sentiram uma fadiga e tal, pelo sistema de exaustão. Em alguns locais, né, que nem o Jim Keller falou, ele leva o filho dele para correr Arena Cross, levando uma cidade X lá no estádio fechado, num local fechado, e o sistema de exaustão congelou. Então não funcionava. Sim. Ele falou nessa etapa ele não sentiu, mas nesse lugar que ele contou, ele foi para fora vomitar. Então pode ser que tenha afetado sim os pilotos de alguma forma. Não sei se todos, enfim, mas é o que eles estavam trazendo informação que só quem estava lá sabe, né? Então, o Enzo, vamos falar um pouquinho dele já. Ele fez 5º lugar na HIT, teve toda aquela confusão com o cunhado dele, o Phil Nicoleri, que é um figura, eu adoro escutar ele, o cara é engraçado pra caramba. E ele teve ali aquele enrosco com o Forkner, né? Onde o Forkner saltou, empurrou ele para fora, os dois foram para fora, e depois teve aquela discussão, ele foi lá, meteu o dedo na cara do Forkner, tá todo mundo pedindo para traduzir, a gente vai falar um pouco do que rolou. Mas ali foi bacana a HIT para ele, deu sorte, né? Já tava no lugar certo, na hora certa, se aproveitou, né? Sim, com certeza. Eu já me classifiquei muitas vezes, assim, nas 2 últimas voltas do pelotão da frente, às vezes se bater ou se apavorar. O Forkner foi super agressivo, caiu e foi ainda... imprudente ali dele, né? O Forkner veio com tudo, até o Phil Nicolet se espertou, tentou fugir dele, mas a moto acabou pegando. Continuou empurrando. Então, acho que ele também fez o certo de ir lá tirar satisfação ou falar que se continuar assim o bicho vai pegar. Na verdade, o que ele falou, chill out, né? Você tem que se acalmar, você é um cara que está disputando o campeonato. Entendeu? Eu não estou disputando o campeonato. Então, calma, é só a primeira etapa. Né? Então, ele deu um de paizão, na verdade, né? Então, assim, voltando pro Enzo, eu acho que fez o trabalho certo, arriscou, mas foi prudente. Às vezes, algumas posições você ganha ao decorrer da bateria. Herda, né? Que a gente brinca, né? Então, até conversando com ele antes, muitos pilotos foram mais espertos, vamos dizer assim, inteligentes. Acho que muitos dos 5 primeiros ali. Hoje, um terceiro, um quarto era muito bom. Não adiantava dar o overhiding, andar mais do que sabe, ou agredir demais, que era chão. Isso acho que a gente viu desde as classificatórias, né? O pelotão estava muito próximo, então a gente viu o McAdoo, ou entre outros pilotos, a gente vê brigar na frente, que tanto fez pódio, na classificatória ele fez 6º ou 7º, não conseguiu avançar. Então, muitos vindo de lesão também, né, já. Então, aquela ansiedade juntou com vários pilotos que estão estreando, né? Teve aí, por exemplo, o Max Vohland, que era um dos nomes que deveria andar na frente, ficou de fora, parece que machucou o ombro. Ele caiu no main event. Isso, teve o Jordan Smith, né, que sempre cai, sempre inventa alguma coisa. Mas, enfim, caras rápidos que vieram ao chão. Então, realmente, tava tenso o negócio, né? Tava bacana para nós fãs e, no geral, o Enzo se aproveitou de cada oportunidade que ele teve do pessoal cair, né? Então, eu fiz alguns cruzamentos de dados. Aqui, ó, galera. Primeiro lugar, na HIT, ele foi 5º, né? Fez esse resultado bom. Não foi o melhor gate possível, mas bom, top 5 para ir numa costa que está muito mais difícil do que a outra. Né? Lembrando que é dividido, né, o país, West Coast e East Coast, e você escolhe de onde você é mais perto. Né? Isso, na época, era para facilitar os pilotos da 125, que teoricamente estavam em época escolar. Né? Hoje é uma outra realidade. Mas, na prova, ele fez uma prova conservadora, ele falou que fez uma prova sólida, né? Vocês ouviram no áudio. E um detalhe que eu achei que foi bem importante, né? Ele, de novo, se aproveitou do cunhado dele aí, sendo jogado para fora no mesmo lugar. Ele fez uma posição melhor do que o cunhado e do que o outro companheiro de equipe. Então ele fez 5º, os meninos ficaram em 6º e 7º, né? O Jesse Owens em 7º e o Phil Nicoleri em 6º. Então isso é excelente para ele se firmar na equipe como o melhor piloto dessa costa, né? Eu vejo que ali está meio aberto, eles dão muita mídia para o Phil Nicoleri através do Pulp MX, que por sinal o Enzo é um piloto agora do Pulp MX, que é um podcast, e que vai ter uma exposição com certeza maior a nível Estados Unidos sobre isso, né? O que você achou já desse resultado, né? Teve aquela situação com o Forkner ali também, né? Comenta um pouco. Cara, como eu falei, o Forkner foi o cara que mais arriscou, tanto que ele cometeu esse erro, ele acho que ele já tinha cometido um outro erro,
tanto que ele estava, acho que na frente do final, ele cometeu um erro, no final que passou, ele veio com tudo e se precipitou e acabou caindo, vamos dizer assim. Então, são coisas da primeira etapa, aquele nervosismo, a flor de pele. Não, mas eu digo na sequência, né, que olhando, até comentei com o Enzo, vou botar o áudio dele aqui também agora, ele respondendo, eu falei, pô, Enzo, você deixou de passar, cara, né, você pensou, eu não compito com esse cara compete na frente, ele não é um cara que eu compito, então não vou nem tentar segurar, ou você pensa em ser mais tipo Vince Freeze e ninguém passa, né, sendo extremo? Esse é o mindset do piloto, vamos dizer assim. Então, eu se fosse o Enzo, teria a mesma atitude que ele deu. O cara viu mais forte, mais rápido, estava sendo agressivo, deixa ele passar a classificatória. Então... Não, isso foi na... Não, foi na classificatória, perdão. Foi na classificatória. Então, não tinha um porquê. Pro Enzo levar um check break lá e cair... Perder, né? E ir pra repescagem e condenar o main event dele, 2 palitos. Então, vamos dizer assim, eu acho que foi o certo. Essa mesma situação, o Mitchell Oldenburg. A moto deu problema na hit, teve que largar por último na LCQ. Ele andou super rápido, ele saiu de 17º, foi até o 6º em 4 ou 5 voltas. Ficou de fora. Não foi nem problema dele, foi um problema da equipe que a moto não ligou. E andou super bem. Super bem. Então é o mesmo nível do Enzo, vamos dizer, o Enzo às vezes é até melhor que ele, mas é uma vacilada na tua hit, você vai pra LCQ. A LCQ é uma loucura, é batida pra todo lado, tudo. Você vacilar, você tá fora. Então, gente, resultado sólido. Vou pôr o áudio final aqui do Enzo. Tá feliz com o resultado, tá confiante. Vocês viram o Maguila falando aí, tem que acreditar, tá difícil a Costa, mas ele tá preparado. Eu acho que ele fez o papel essencial. Não caiu? Não caiu, foi a primeira etapa, o primeiro passo. Agora, a pista vai te dar condições de ser mais agressivo? Vai pra cima. Senão é aquela etapa, igual... Vamos dizer o Toma aqui esse ano. Terceiro é vitória. Exemplo que eu dei pra ele. Por isso tem que ser o Toma, cara. Mas eu falei e não falei os dados. Então é o seguinte, rapaziada. Vamos pensar um negócio assim. Ele é um cara que ele dava pau no Shimoda, no Robert Styles, no Swall, no Pierce Brown. E ele competia com o Justin Cooper. Tá? No Loretta tem o vídeo, já soltei aqui no canal. Esse é o nível do Enzo. É óbvio, né, que as lesões e tudo mais, 3, 4 anos depois, deixou ele um pouco abaixo do nível do Justin, por exemplo, né? Mas aqui, ó, vamos pensar o seguinte. Ele ficou em 8º, tá? A melhor volta dele foi 50.2, do Brown foi 6º lugar, 50.1. O que eu não sabia, que vocês ouviram no áudio dele no último, que ele estava atrás do Pierce Brown, que a transmissão não passou, e ele acabou errando a sequência, ele praticamente contornou ali depois dos mecânicos, então ele perdeu esse contato. E ninguém menos que ele vai Kitchen, que é uma promessa da Star, super rápido o dia inteiro, o cara voando, e encostou nele. Até a gente comentou no grupo, quando ele estava atrás, falou, ixi, vai pegar o Enzo, porque ele estava muito rápido. Sim, nas últimas 3 voltas. Exatamente, o Enzo teve a melhor volta dele, 50.2, e quando o Levi encostou, ele enfiou a mão. 50.7. Ele brincou, né? Como vocês ouviram, que quando a transmissão mostrou, ele deu de pangaré nas costelas, não acertou muito, né? Ficou pulando e tal. Mas, enfim, ele conseguiu ficar próximo do cara que era o 6º, que era a minha aposta, né? No bolão, né? Você acertou ele, né, já? Eu já falei no vídeo anterior, né? 8º, né? Eu apostei 6º, tava mais otimista, mas não tava muito fora, né? Sim, não tava fora. Sim. Então, o Brown, galera, 6º lugar, que é onde o tempo de volta dele estava mais similar, ou seja, o Enzo teria potencial para chegar no 6º. Outro fator que muita gente viu, e o Leandro também tá esquecendo de comentar, o Enzo não largou entre os 10. Não. Ele veio de 14º. Então, isso mostra que ele né? herdou algumas posições, isso é normal, tanto no motocross, no supercross, mas ali, ele né? foi avançando. No supercross, quando você larga no pelotão da frente, o pelotão te leva. Então, o Brown largou na frente, entre outros pilotos, o Kitchen também, e o Enzo foi buscando. Então, isso tem que tirar o chapéu para ele. Ele pertence ao top 10, ao top 8, vamos dizer assim. Não é ele não herdou aquela... É a pilotagem aquela dele. Pilotagem. Então, igual vamos comentar, o Vince Freeze e o pódio da última etapa, mereceu tudo, mas foi um pouco herdado. Caiu um outro... Mas o Enzo não, ele veio de trás e conquistou aquilo. Então, acho que daqui para frente... A tendência dele é brigar na frente. Sentir pertence ali, Sim. né? E olha só que loucura, gente. O Levi Kitchen, como a gente comentou, Star Race, andando na frente o dia inteiro e ficou atrás do Enzo na prova.
o Pierce Brown, ele venceu a classificatória. Uhum. Olha que doido isso, venceu a classificatória. Né? Mas venceu, pra vencer ele, né? Não, e abriu, né? 5 segundos. Isso, então o Enzo tava chegando nele, cara, tava na cola, olha que loucura. E a média de volta na prova, a média de todas as voltas, do Brown foi 51.228 e do Enzo foi 51.332. E ele chegou só 4 segundos atrás. Então, isso mostra o que o Jean acabou de falar pra gente. E falando um pouquinho do pessoal que anda na frente, McAdoo, de novo atrás do Faulkner, tanto na hit quanto na final, ele tá meio de escudeiro. Ele, para quem não conhece, é aquele cara que deu aqueles tombos cinematográficos no ano passado, né? E ele é engraçado, porque escutando aí nos podcasts, ele meio que zoa com ele mesmo, é um cara super do bem. E ele teve uma prova muito boa de início. Ele precisava, acho que, superar tudo isso que passou. Como ele mesmo disse, fora aquela prova de Atlanta, que foi uma loucura, vários tomos, ele foi super sólido durante a temporada. Constante, né? Batendo o pódio, terceiro, segundo. Vencendo o hit. Isso, então, realmente foi uma prova fora. E aqui ele mostrou isso, né? Muito bom para a Pro Circuit, com o terceiro e o segundo lugar com o Austin Faulkner. E ele ainda mandou uma mensagem para os caras dos memes, né? Do Motocross Memes. Eu não lembro agora que ele falou, mas tipo, isso aqui agora a Pro Circuit tá no Motocross Memes, terceiro e segundo e tal. E intimou. Daí o cara foi lá e falou, quando o teu meme dá certo, que até os pilotos te marcam, né? Daí ele foi lá e comentou embaixo ainda, bem legal. Então, assim, pessoal, terceiro lugar para ele que veio de uma hit não muito boa, sexto lugar. Não apareceu muito nas transmissões. Ele fez uma prova, eu diria até discreta, com excelente terceiro lugar. E ninguém menos que Austin Faulkner. Esse aqui eu quero falar um pouquinho mais, é onde ficou a minha dúvida assim, para esse ano. Porque ele é um cara que é da geração do Sexton. Chegou a pegar o Cianciarulo. Não, ele é da geração do último ano do Cooper Abbey, né? Ele bateu o Cooper Abbey no motocross. O Cianciarulo também, né? Então ele era um cara que, se for comparar com o Sexton, que veio depois... Ele era pra ser bicampeão do Supercross. Bicampeão e talvez 450 já, né? Já. Então ele teve um monte de lesões, uma série de coisas. O ano passado ele não se encontrou, ele comentou que... E se machucou, né? Ele machucou o pulso. Mas ele comentou que ele ia andar e não vinha velocidade... Falou, não sei o que aconteceu no motocross. Daí ele falou que de repente ele tirou 2 semanas fora, voltou até o Nick Way, o Rob Rainer, que é o treinador dele. Falou, cara, você tá rápido. Daí ele falou, me sinto bem andando. Ele falou, não sabe o que mudou, mas mudou. Essas foram as palavras dele. Então, mostrou isso, né? Embora ele fez uma hit doida, fez as loucuras dele, que a gente falou, Faulkner não tá tão cabeça como deveria. Na prova, foi diferente. Foi diferente. A largada, né? Eu acho que quando você larga bem, o teu foco afunila tanto que você cometer um erro ou outro é bem mais difícil. E ele foi com sede de vencer. Ele não estava satisfeito com o segundo lugar, tanto que até na transmissão a gente estava no grupo comentando, o Jet vai vencer. Eu falei, calma aí, tem 2 segundos só de diferença. Ele manteve de 3,5 a 2. A 1.8 chegou. Então não foi uma vitória fácil passeou, né? Então mostrou que ele está bem preparado. Acho que no final ele se deu por vencido e falou, não, segundo lugar hoje tá ótimo. Então vamos trazer para casa. Tem que tirar o chapéu para ele, igual o Leandro falou. 2 anos que ele é para ele ter sido campeão, ele se machucou. Isso influencia muito, né? Os outros, vamos lá, o Sexton. O Sexton ganhou um título nas costas do Faulkner de ter machucado. Se eu não me engano, é um título só. Então, onde ele está hoje, né? É a mesma coisa o Cianciarulo versus o Cooper Abbey, né? Ele sempre dominou o Cooper Abbey, quando chegou no profissional se machucou e não teve a mesma performance. Sim. Então, na carreira de qualquer piloto, os machucados, as fraturas vão influenciar muito. Eu estou vivendo isso e a pior parte não é se machucar, é você aceitar que você está abaixo do outro pelotão. Você mentalmente, né? Mentalmente, você tem que se renovar, vai ter que passar todo aquele processo de novo. E você quer do dia pra noite voltar aonde você já esteve, aonde você pertence, vamos dizer assim. Então, eu acho que às vezes o piloto acaba se machucando de novo porque ele quer acelerar esse processo. E tem que desacelerar um pouco, deixar curtir e aos poucos ele vai voltar. Eu estava escutando um podcast do Tommy Searle, bem legal, vale a pena ouvir. E eu não conhecia a carreira dele, às vezes que ele veio aqui pro Brasil, ele ficava sempre no motorhome do Thales, você recorda disso, da KTM? E ele era bem cuzão, pra falar bem a verdade.
né? Ao contrário do Simpson, que também é inglês e super simpático e tal. Então nunca tive muita simpatia para ele, mas admiro ele como piloto, estilo de pilotagem, tudo. E ele falou que ele teve muita sorte na MX2, que ele teve uma carreira muito melhor na MX2, que ele não se machucou. E é isso que o Gia está falando. Então vem a favor, né, disso, você ter aquele momento, você vai ganhando confiança e tal. Vou dar um exemplo melhor para vocês. O Shimoda. Não, o Duncan. O Duncan também. Veio de 2, 3 anos Honda, sem se machucar, sem nada. Eu acho que ele nunca fraturou nada. Ele estava me falando esses tempos. Então o cara não tem receio, não tem medo, só crescente, né? E colheu os frutos esse ano mesmo não se preparando tão bem, né? E não para, né? Por mais que você tá no fluxo, no flow, aquilo já vira automaticamente de novo para você. Quando você para e machuca... não cai, né? Você igual... o teu corpo estabiliza no zero, por mais que você treine fisicamente, não é igual em cima da moto. Então... É que quando você vai evoluindo, você vai ganhando degrau por degrau. Quando você se machuca, você não cai 2, 3 degraus, você cai da escada do lado. Mas só para concluir, ele falou, na MX1 só me machuquei. Porque às vezes eu treinava muito, eu dependia do treinador que eu tinha. Então um era o James Dobber, né? Foi o chefe da equipe treinador dele. Para quem é mais antigo aí vai lembrar. Campeão mundial. Ele andando em Dayatuba fritando o Carmichael. Então você tem que dar 100% e você tem que treinar todo dia, porque na hora da prova você vai estar com o mental forte e etc. Aí depois ele teve um treinador, não, você tem que ter o descanso e tal. E ele falando que o Cairoli tinha isso, que era o Descartes. Por exemplo, ele falou, teve uma etapa do campeonato belga, o Desalé, que era o rival do Cairoli, foi participar da etapa, caiu e quebrou a perna. E o Cairoli estava andando de barco. Ele falou que ali deu um clique muito grande para ele. Ele falou, o cara podia se sentir culpado de estar lá de barco enquanto o outro está competindo. Mas ele não, ele sabia desligar. Então é importante você saber desligar, ter confiança no que você está fazendo. E muitas vezes não é o piloto, porque ele começa a se questionar. Eu fui um cara que me machuquei muito em 450. Então, só de saber que você se machucou e vai ter que passar todo aquele processo de reabilitação, mais 6 meses de treino para você começar a treinar bem. E daí começar a correr bem. Você vê o pelotão, né? Porque você não vai... Quando você volta, nem o pelotão vê. E na tua cabeça você pertence à ponta, mas aos poucos você vai vivendo, cara, não tô ali. Então o tempo passa, o patrocinador não entende isso. Então é todo um processo. Mas tudo ao seu tempo, né? O Forkner começou muito bem, voltando para a prova, ganhou confiança, a ProCircuit precisava de um resultado, né? Que eles vêm numa maré de azar muito grande, né? O Jack Reynolds... Né? O Jet Reynolds, né? Nessa costa, acabou caindo e parece que machucou o punho. Quebrou o pulso. Quebrou? Então, olha só o azar. O próprio Max Volan, né? Que a gente falou da KTM. Tanta preparação para você acabar caindo e se machucando. Na primeira volta do Mindent. Então, faz parte do esporte. E isso mostra o quão o Supercross é tenso, né? A gente vai falar um pouco mais da 450, vamos ressaltar isso. E o grande vencedor, né, meu amigo? Jet Lawrence. Ele, como eu já disse, não teve uma prova assim tão fácil, mas ao meu ver, ele estava controlando. Né? Quando precisava, ele dava uma empurrada, ele tinha uns detalhezinhos que ele não batia a traseira, aqui e ali. Ao meu ver, ele ganhou com propriedade, não foi aquele primeiro lugar com a corda esticada, sem corda no pescoço, no que dá. Ao contrário do Forkner. O Forkner foi um segundo esticado, né? Tentando pegar o primeiro. E ele primeiro, tranquilo, lembrando que ele era para correr na outra costa, acabou se machucando. Ele falou que foi importante esse tombo, que ele estava sentindo meio Superman, ele falou na conferência, e botou ele na realidade, voltou para a realidade, né? Ele tem um treinador que faz toda a diferença, na minha opinião, que é o Johnny O'Mara, que chega, e aí, amigão, calma um pouquinho, baixa a bola e tal, né? A gente sabe que ele é meio no hype, assim, né? A galera gosta de botar ele para cima, e obviamente ele é um dos principais talentos, é um dos caras que anda mais fácil, mais bonito, e mostrou para que veio, né, Jean? Esse campeonato é dele para perder, eu diria. Eu acho que, vamos dizer assim, igual a gente não pode queimar a língua, vamos dizer, igual o Roczen na primeira etapa, né? Mas é diferente do Roczen, né? Sim. O mindset dele era vencer. Sim. Ele largou, acho que na segunda volta ele atacou o Forkner, super agressivo, mas não encostou. Passou, abriu a diferença na sequência. Na sequência mais difícil ele vinha amortecendo com a frente e baixo, aproveitou que a pista estava reformada e não estava detonada, abriu um pouco a diferença. Costela consistente. O Forkner soube captar os pontos fracos e começou a estar ali, mas não, ele ao mesmo tempo não deixou o Forkner chegar. Vamos dizer assim, no meu ponto de vista, uns 4, 5 segundos ele ia ficar mais tranquilo, mas às vezes é bom deixar o piloto... 2
é no limite, porque você erra, o cara tá colado em você. E às vezes não é nem você errar, pegar o retardatário, isso, aquilo, no ponto estratégico, que vai ter que prejudicar, vai fazer total diferença, ainda mais no Supercross. Então, vamos dizer assim, ganhou com convicção, Sim. mostrou. Acredito que vai ser pau a pau. Acho que vai ter outros vencedores. O RJ acho que andou muito bem, o próprio... Ele sentiu, esse negócio que eu falei do monóxido de carbono, ele foi um que sentiu, ele comentou. Eu acho que ele é o Craig dessa Costa. Aí fica a pergunta, se o Craig estivesse ali, quem que você acha que ganhava? Acho difícil, porque essa pista eu acho que foi a mais difícil da temporada que teve até esse ano. Então a gente viu o Craig, claro, tá com super confiança, vindo de resultados. Na última etapa, na raia das costelas compridas, ele andou super bem, era uma pista super técnica. Mas eram as costelas o diferencial daquela não, pista? as costelas, mas a outra sequência dava pra ver que ele vinha amortecendo e outra sem Não, pressão. eu quis dizer, o que era difícil da Anaheim 3 era as costelas, né? Nessa etapa, as costelas, vamos dizer assim, o pessoal pulava, dava um jeito, se virava. Mas eles comentaram que estava difícil. Sim. Ela surpreendeu. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Lawrence, ele vai aquele degrau a mais, sabe? Se precisasse ir pro pau, com o Craig, ele iria. O Craig, ele tá numa fase boa, ia ser pauleira, mas eu ainda botaria meu dinheiro no Lawrence, só pra botar uma polêmicazinha, né? Tá bom. E temos que agilizar que o Giazinho daqui a pouco tem que sair, que horas são aí, já? Não, ainda. Tem 7 minutos ainda pra falar. Temos 7 minutos de pura magia e emoção, como diria nosso amigo Valério. Começando pelo 16º lugar, meu amigo. Esse cara aqui é o famoso querer enfiar o dedo e rasgar, né? Que é o Chase Sexton, cara. Ele virou, como eu disse anteriormente, quase o melhor tempo em todos os treinos. Ou não disse, falei pra você. Falou. Ele teve um treino só que ele foi segundo, virou a melhor volta na prova e tinha a prova na mão junto com milhares de dólares no bolso, né, já. Mas Supercross é isso, é imprevisível, né? E aconteceu. Ele acabou caindo. Vamos falar um pouquinho do tombo dele já. Como é que você viu ali o pacote dele? Cara, quando eu vi que ele caiu, eu berrei muito. Porque na não acredita, né? Eu tava na casa do... Até agradecer a família Magro, lá em São José do Preto, eu tava ministrando um curso, mas deu pra assistir essa etapa. Ele falou, até o pessoal falou, cara, parecia gol do Copa do Mundo, tanto que eu berrava. Então, que eu acertei, eu matei a charada ali da aposta, vamos dizer. Mas você tinha apostado nele primeiro? Não, tinha apostado o Anderson em segundo. Eu também, cara. Não, Jason Anderson em primeiro. Ah, Lazareto. Aí... Eu apostei o Anderson em segundo. Ferrou meu bolão, o Sexton. Vou dar conta pra ele. O Sexton, cara, não tem o que falar. Ele foi pra cima, passou o Webb... acreditou nas costelas, tipo, o Webb, que era o rei das costelas de saltar, saltou, mas parece que ele ficou parado, parou, o Sexton passou. O Sexton atropelou, né? Então, literalmente vamos dizer assim, ele aproveitou o começo de prova, abriu uma pequena diferença. Cara, igual você comentou, lá é a questão de centésimos de segundo, se você vacilar é chão e machuca. No meu ver, a suspensão também, ele viu que a moto escapou um pouco, às vezes ele, não, aqui a moto vai calçar já e vai me jogar, ou foi tão rápido que ele nem percebeu, porque a suspensão nem afunda às vezes, você tá saindo da curva, ela já armou de novo, ela vai escapando, ela vai afundar e vai calçar, ela não calça, ela calçou na entrada do salto, e fez uma catapulta dele que acabou com a roda dianteira. Lembrando uma coisa que o Gia sempre comenta aqui, o quão diferentes são as suspensões do Supercross. Eu nunca andei numa suspensão dessa, então eu só fico imaginando, né? Então imagina o pessoal de casa que nunca andou de moto, talvez seja mais difícil ainda de entender. Quando você sentar na moto, normalmente a gente senta, a moto afunda um pouco. Quando você senta numa suspensão do Supercross, você senta, a moto não mexe. Ela fica da mesma altura, assim. Você sempre comenta que ela chega a doer a mão, né? Dói bastante a palma da mão, a bunda também, que o banco, a espuma é dura, ela regaça. Então é questão do teu organismo se acostumar. Eu escutei a entrevista, o Chase Sexton falando o que aconteceu, né? Então, para começar, ali tinha um 4 que caía na curva. Ele foi o primeiro a pular. E o que chamou bastante atenção é que todo mundo pegava e fazia um seat bounce, que é o que? É sentar para fechar a suspensão, comprimir e conseguir subir mais. E caía na curva. Tanto que muitas vezes eles nem encaixavam, pulava lá no zero. Então, isso mostra a suspensão deles, o quão dura é, como já está falando, o nível técnico deles. Então, essa sequência é uma das poucas sequências que só os top faziam. Então, isso é bacana de ter nas pistas, esse diferencial. E ele pulava de pé. Então, ele vinha, empurrava a moto para baixo e pulava melhor. E o que muda nisso? Quando você senta, ela joga muito alto. Então, como ele vinha de pé, ela já jogava mais para frente. E ele tinha que vir mais rápido também. Mais rápido e caía lá na curva. Então, ele falou que saltou, caiu na curva bonitinho.
Na hora que ele deitou, ele se jogou na curva. Ele falou que a moto assentou e deitou na curva. Só que a canaleta, ela não era uma canaleta redonda, que era deitar, acelerar e sair. Ela vinha abrindo, e na entrada do salto ela meio que curvava. E estava bem duro, como o Jean bem disse. O pessoal brinca lá que ele é como a Gisele Bündchen. Literalmente a Gisele Bündchen é a analogia. Que você olha ela é linda, maravilhosa, perfeita andando. Esse é o Sexton pilotando, é uma aula. Você olha, nossa, tá fácil. Mas de repente você leva a Gisele Bündchen para casa e ela começa a peidar. Ela começa a peidar e você fala, opa, esse é o Sexton quando faz essas cagadas. Ou seja, ele falou, ele deitou, ele falou, eu nem senti que ia cair. Ele falou, eu saí da curva tão rápido que ele também achou que dá para mandar 4 voltando, só que a canaleta não ajudou. Ele mergulhou na curva e deu mão. Quando você deita, você sabe que você tem que acelerar para ela levantar, porque a canaleta abria. Então ele deu mão. Na hora que ele deu mão, ele já estava quase na entrada do outro salto. Então a frente foi dobrando, não deu nem tempo dele reagir. Ele falou, foi um tombo cinematográfico, a moto jogou ele longe, bem longe por sinal, jogou ele de costas, de escápula, parecido o tombo dele de Houston, na areia e tal. Só que ele falou, não foi um tombo, pareceu muito pior do que realmente era um tombo que a moto escorregou à frente. Só que a suspensão dianteira era tão dura, o torque foi tão grande na roda, que mesmo se ele não tivesse machucado, ele não terminaria a prova, ela virou um 8 a roda. E ele comentando, eu só queria levantar, falava para os caras, deixa eu terminar a prova que eu tô bem. Porque ele fez 16º, para quem não sabe, ele tinha dado volta a todo mundo e tal. Muita gente ficou fora. E ele falava, deixa eu voltar para a prova. Só que ele deu uma balançada lá, aí volta naquela história do monóxido de carbono, eles cogitaram levantar essa lebre aí. Não sei, não cheguei nessa parte do podcast, nem tem como provar isso, mas talvez foi algo nisso. E ele falou, o pior foi que ele ficou muito bravo, que ele tinha condições físicas, na opinião dele, de terminar a prova, só que ele não conseguiu nem terminar, passar na chegada, Ele só pensava no campeonato que ele perdeu muitos pontos. E para ajudar nessa etapa, por ser muito frio, eles pararam todo mundo dentro do estádio. Não tinha carreta, não tinha nada, eram boxinhos assim. E daí, para chegar nessa parte, ele passou pelo meio do público. Daí o pessoal, lógico, na melhor das intenções, e aí, o que aconteceu? Daí ele falou, cara, eu não queria falar com ninguém. E ele teve que passar pelo meio de todo mundo. Então, a gente sabe que quando essas coisas acontecem, a gente não é muito de papo, já. Mas foi isso, foi um incidente de prova, custou aí a vitória dele, alguns milhares de dólares e pontos preciosos no meu bolão já. No seu bolão e no campeonato dele. E aí uma coisa que até eu acompanho alguns podcasts, ele era um enunciado de um podcast, ele comentou que ele não ficou... O pessoal, eu não me importo com o dinheiro, eu me importo com a vitória. Então, isso mostra o como que ele se dedica a tudo, vamos dizer assim. Mas o ego é ferido pela falta de resultado, com certeza. Sim, ainda mais quando você tem uma prova na mão, já. Com certeza, você era uma volta e meia que faltava, vamos dizer assim. E no meu ponto de vista, eu acho que ele não estava tão bem, porque ele tentou passar a perna por cima da moto. Lógico que não estava bem. E faltou, vamos dizer assim. O Bubba já tem imagem do Bubba da mesma coisa. Assim, pra você parece que tá tudo bem, mas você não tá bem. Então, o nosso cérebro é uma incógnita muitas vezes. A gente pensa que tá bem e às vezes tá tudo perdido. Você tá com a boca seca, sem ar. Quantas vezes já levantou machucado com uma baita dor e você fala, não era pra levantar, não era pra subir na moto. Daí ele falou, eu sei que eu tava meio meia boca, mas eles têm o protocolo de concussion, de concussão, que demora de 4 a 6 semanas. Mas logo após a prova, ele falou, eu lembro tudo, não esqueci de nada, passei, respondi todo mundo, tudo certinho, então não fiquei em dúvida de nada. Então ele falou que foi tranquilo, ele não teve uma concussão, até porque ele bateu mais de costas do que de cabeça. Eu caí treinando na última vez que eu fui para os Estados Unidos, correr tanto que eu abortei as 2 últimas etapas que eu ia participar, de 2018, e eu caí, bati a cabeça super forte, apaguei, não me lembro de muita coisa. Eu fui fazer o teste durante a semana, nossa, meu teste foi horrível, porque você tem que sincronizar movimentos, lembrar de palavras que o computador tá te mandando ali, e o meu era muito lento, então... A memória afeta bastante. Então era coisas assim que parecia que eu tava... É a mesma coisa quando eu tava normal, mas parecia que eu tava super exausto, cansado, os movimentos é lento e tudo, então eu vi ele comentando sobre isso daí, com certeza ele já voltou a treinar, já mostrou, então vai estar pronto aí para a próxima...
acredito, não jogou o campeonato inteiro na lata de lixo, Ele mas tá vai aqui, ter ó, que... já. Ele tá com 123 pontos, Tá 28 pontos atrás do 151 do Tomac, né? Então ele poderia ter saído na frente. É que ele pontuou 25 a mais, ele ia faltar 3, mas os 6 pontos, ele ia terminar uns 12 pontos atrás do Tomac ainda. Não, ele não tava em terceiro? No campeonato, sim, mas ele Então ele não tava longe. Sim, mas ele ia diminuir, ele ia tirar alguns pontos. Enfim, ia ficar bem melhor a situação dele, né? Não vamos ficar discutindo pontos aqui. Mas quem se aproveitou de tudo isso, né, desse acidente, foi ninguém menos Jason Anderson, né? A gente vai falar um pouquinho do Webb também daqui a pouco. Mas o Jason Anderson, ele comentou, cara, não vou mentir pra vocês, eu dei uma cansada. Eu achei bem legal, porque ninguém fala que cansa, né? Falou, eu dei uma cansada. Mas o cara tava ali, velho, entendeu? Então, essa é uma diferença de estar bem preparado, né? Eu achava que quando eu estivesse muito bem preparado, eu não ia cansar. Mas, na verdade, é você aguentar o teu coração 195 ali, né? É bem isso mesmo que o Leandro falou, você cansar, mas porém você tá conseguindo dar teu 100%. A dor vai vir, mas ela é uma dor pequena, ela entra num patamar que você fala, eu consigo levar isso aqui por mais 2, 3 horas, ou meia hora, 40 minutos. E quando você não tá preparado, a dor pega um pouco, você ferrou. Aí dá mais 5 minutos, ela pega de um jeito que você perde o controle. E voltando pro Jason Anderson, vamos dizer assim, aquele piloto que ninguém esperava, vamos dizer assim. Não esperava que ele ganhasse 3 vezes. Até brigar por pódio, a gente até comentou. Eu não esperava que ele ganhasse 3 vezes esse ano, né? Nenhuma das vitórias eu esperava. Sim, mas assim, antes de começar o campeonato, a gente tinha dúvida de ser um top 5. Eu achei que ele ia ser a mesma coisa de antes, sabe? Assim, eu acredito que ele achou a motivação dele, tá bem preparado fisicamente. Isso mostra que às vezes o piloto tá muito bem preparado fisicamente, só que ele não tem aquela motivação, aquele gás extra para dar. Não tem, ele não vai tirar mais de dentro dele. Foi uma mudança de cenário, talvez. Sim, né? também. É uma coisa, igual você falou, uma coisa que virou a chave para mim agora. Subi na Kawasaki, eu tive que reciclar muita coisa, movimentos, coisas que eu já tava muito habituado na Yamaha, que eu nem prestava mais atenção. E às vezes um foco a mais faz você... É um pouquinho diferente, né? Você se conecta melhor com a moto, faz você evoluir mais, você sai daquela zona de conforto, vamos dizer assim. E ele tinha o programa junto com o Aldon Baker, a mesma equipe por muitos anos. Às vezes o cara se sente muito confortável. Ele tá com o amigo dele, né, que é o Brock Tickle, que era para ser o piloto que ia substituir, até os Sansarulas preferiram segurar ele com o Anderson porque tá dando certo, né? Mas aí o que vem de encontro com o que a favor, na verdade, do que o Gia tá falando, é que o pessoal tá comentando, cara, ele não vai na pista treinar e volta rapidinho, antes do almoço, cara, ele fica até tarde, muitas vezes até a noite testando, então o cara tá motivado, uma moto que encaixou com a pilotagem dele, ele gosta de andar mais para trás da moto, talvez mais parecido com o Tomac, que o Villopoto andava, ou seja, a moto veio sendo desenvolvida nessa direção, então casou perfeitamente, largadas boas, né, e isso culminou no resultado dele, né, primeiro lugar, mas já que o Giazinho tem que ir daqui a pouco, vamos adiantar aqui, ó. Vamos inverter a ordem. Finalmente, quem que apareceu? O anão. Cooper Webb, galera. Segundo na HIT e segundo na prova, né? Conta um pouquinho como é que foi a prova dele já. Cara, na HIT eu nem lembro direito exatamente. Vamos pra final. Na final, quando ele largou na frente, eu falei, puta que pariu. Hoje. Desgraçado, hoje. E eu vi falando o dia inteiro, ele vai andar bem. Então tinha todo esse cenário, né? Toda essa história deles ter testado muito a moto na costa leste. E a moto lá se comportar muito bem, na outra costa nem tanto. Aí mostrou, vamos dizer assim, na próxima etapa a gente vai saber se foi um pouco de sorte com a largada. Mas um pouco de sentido, né? Mas ele já mostrou uma evolução desde os treinos, vamos dizer assim. O Leandro comentou durante os treinos, Webb. Tanto que ele falou, esqueci de apostar no Webb. Enfim, eu até lembrei na época, eu falei, cara, mas o Webb não vai, eu não gosto dele. É hoje. Enfim, quando ele largou na frente, eu falei, puta, o anão vai ganhar. Por quê? As costelas era de saltar, ele acertava muito bem, e ele deu aquele sprint no começo, porém, o Sexton e o Jason Anderson tem que tirar o chapéu. Eles vieram com tudo pra cima. Mais rápido. O Sexton passou, tentou abrir, o Jason Anderson foi atrás. E o Webb foi perdendo um pouco de ritmo. Quando o Malcolm passou ele, eu falei, puta, o cara acabou. E o Muskin vindo pegando ele. E tanto que ele, quando o Malcolm passou tão fácil, parece que ele não tinha mais ele deu uma de Roxy. Ele tava meio de Roxy, parecia que ele, tá tentando sobreviver. Ele falou, eu não vou brigar com esse cara, porque eu vou morrer e não vou conseguir terminar a bateria. De repente o cara começou, acho que se soltar, acreditar. Ele começou aqui e começou assim, né, já? Começou a cair. Aí, de repente, ele
pô, engatou a marcha de novo e veio. Ele acreditou. Ele acreditou, o Malcolm caiu, ele deu mais parada, ele começou a vir buscar o Jason Anderson, tanto que ele, se eu não me engano, ele tirou de 2 a 3 segundos da diferença do Jason Anderson. E mais um detalhe, a melhor volta do Sexton foi, se eu não me engano, 48,5, mas o pessoal tá virando melhor volta 48,7 por aí. Ele virou 49,0. Então a melhor volta dele foi próxima, ou seja, ele tinha velocidade. O que os meninos tinham, o Anderson e o Sexton, era mais voltas, um pouquinho melhor. Mais constantes, né? Mais constantes. Então ele soube se aproveitar, vamos dizer assim, do momento dos pilotos que caíram, tava ali para aproveitar. Da largada, tudo, tem que tirar o chapéu para ele. É o cara que eu vou estar apostando entre os 5 primeiros na próxima etapa. Com certeza. Você acha que agora em diante vem vitórias e você vê a possibilidade dele ser campeão? Eu acho que ser campeão vai ser difícil. Deu uma escapadinha, né? Vai ser. As 2 próximas etapas vai falar. Se ele bater vitória numa dessas 2 próximas etapas, subir no pódio nas 2 próximas etapas e bater uma vitória, aí a gente pode arriscar o nome dele como possível candidato. Mas... Porque olha só como o Supercross é sinistro. A Gisele Bündchen do esporte, que é o Chase Sexton, andando perfeito, desfilando na passarela, até que torceu o pé e quebrou o salto. Caiu. E essa é a dificuldade. A gente olha esses caras andando, né? Tá aqui o Jean que pode dizer infinitamente melhor do que eu. Parece fácil, né, já? Não, eu tava dando curso em São José do Rio Preto e tal, daí quando ligou a TV, eu tava na casa do pessoal lá, eu falei, meu, é lindo ver esses caras andar. Aí o moleque lá falou, meu, a mesma coisa quando você anda aqui, é tão bonito, a gente quer ver porque é bonito, né? Eu falei, cara, quando eu vejo esses caras também É a mesma diferença, né? É a mesma diferença. Então, assim, pessoal, o Webb, ele deu essa, na minha opinião, né? Ele falou, cara, é hoje, larguei, pau, vamos pro pau. E os caras pressionando ele, você via ele um pouco travado. De repente os caras passaram, é o que o Gia falou, meio Roxen. Eu falei, nossa, pra mim, tava na testa dele, assim, dentro do capacete. Tudo de novo, esses caras vão abrir e tal. De repente ele viu que os caras não abriram, caiu um, caiu o outro, ele acreditou de novo. Esse mindset de acreditar, eu diria que é igual corrida a pé, dá aquela cansada, e você fala, vou parar, não aguento passar disso, vou parar, e de repente você relaxa um pouquinho e vai mais um monte. Em um nível muito mais difícil e muito mais forte, é mais ou menos isso. Ele olhou e falou, vou pro pau de novo. Eu acredito no baixinho, talvez o campeonato seja difícil, mas voltando ao Supercross, mas a vitória... Vencer ele tem chance, com certeza vem. A moto está melhor, o Muskin está andando melhor, o Plessinger está andando melhor, tanto que o Muskin fez um terceiro, herdou a terceira colocação, mas na última etapa ele era terceiro, o Cleitinho atrapalhou ele, então ele estava ali, se aproveitou, então tá tudo certo. O Zach Osborne disse, né? Por isso que eu fiquei falando tanto do Web no nosso grupo. Cara, a moto foi desenvolvida ali, fica tranquilo. Eu andei com a moto, ela vai andar bem ali. E falando de ninguém menos do que Tomac, rapidamente, pro Giazinho vazar, já vi que tá olhando o relógio, não precisa me apressar, cara. O Tomac, galera, largou mal, e quando você larga mal, o bicho pega, né, Gia? Você se põe numa situação ruim. O que aconteceu? Companheiro de equipe, depois dessas costelas, na entrada assim do triplo, deu uma perdidinha pra direita, ele tocou e acabou, ou atrapalhou, né? Não consegui ver se encostou, e acabou não passando o salto, e ali complicou a prova dele, né, Gia? Ali foi um balde de água fria pro Tom, que acho que quando ele caiu, ele levantou e falou, puta que pariu. Tô longe. Enfim, são coisas do esporte, mas mostrou o grande campeão que ele é, né? Olha só, 6º lugar, cara. 6º lugar, ele saiu praticamente de último, vamos dizer assim. Andou. E era uma pista assim, ó, ele teria que sair da zona de conforto dele, porque ele tinha que buscar o pelotão. Então, a partir desse momento, você tá apto a cometer erros e zerar. Cair e não terminar. Ele foi constante, veio buscando. Não lembro de ver nenhum erro assim dele, falar, nossa, quase caiu. Sim. Né? Então, e ele era um cara que tava brigando as mesmas voltas, assim, tanto que o pelotão fugiu, mas ele veio buscando. Meu, foi a prova do campeonato dele, na minha opinião. Um dia ruim, como o Carmichael sempre diz, ele foi lá e meteu um 6º lugar. Levou um pouquinho de sorte, não interessa, mas ele levou a sorte no começo da prova, né? O ponto é, quando você não larga bem, você se põe numa situação ruim. Sim. Né? Você tá no meio da galera. O que o Gia falou lá da 250, que o Faulkner largou em segundo, falou, opa, pista limpa. E era o que ele tinha que fazer. Mas mesmo assim, ele conseguiu bater um 6º lugar e ainda tá com 3 pontos de diferença para o Jason Anderson. Ele tinha uma vantagem maior, mas num dia ruim, quando o teu principal adversário faz 1º lugar, sair 3 pontos na frente é muito bom, né? O que você aposta agora para a próxima etapa, para a gente concluir aqui já? Tá difícil. Eu tô torcendo pro Jason Anderson. Gosto do estilo dele. Você tá torcendo, mas quem que você acha que é o cara que vence? Cara, é assim, o Triple Crown é o mais difícil, assim, ó.
Cooper Webb, se acertar as largadas, é um cara, porque é um cara constante. O Tomac teve, na última Triple Crown, ele teve aquela ajuda, vamos dizer assim, do gate. E era uma reta super comprida. E ele tinha também, se ele não largasse mal, ele tinha como fugir. Mas é um cara que venceu o maior vencedor de Triple Crown. O Jason Anderson, ele larga bem. Eu botaria o Jason Anderson como pódio, mas eu acredito que o Tomac vence. Tem mais chance de vencer. Eu confesso que eu fico um pouco de dúvida com as largadas pequenas. Mas a minha aposta nessa etapa era o Tomac. E esse ano o campeonato, para mim, é o Tomac. Então, o Jason Anderson está se mostrando a ser o cara a disputar, né? E quem, na verdade, está perto ali também é o Malcolm. O cara que tomou um tombo, né? Que ele não esperava. Isso. Assim. E o pódio dele, né? Que ele veio buscando e tal. Então, talvez deu um remix aí no meio. Ele tem acertado largadas. No último Triple Crown também tem aparecido. Acredito com Triple Crown, provas menores. E ele fazendo uma boa largada na primeira hit, na primeira largada, é um cara que se cogita ser o vencedor, com certeza. Ele tá beliscando uma vitória, né? Ele que nunca venceu. Mas isso aí, galera, o Giazinho precisa vazar. A acupuntura dele é mais importante que o nosso vídeo, vocês estão sentindo, né? Então deixa a mensagem de amor lá no Instagram do Gia para ele ficar mais tempo, tá? Então deixa o like, rapaziada, se inscreve. Vamos tentar soltar mais conteúdo aí, estamos tentando arranjar tempo para isso. Mas não é fácil conciliar a agenda do Johnny Bravo aqui. Vocês pediram, ele cortou o cabelo, né? Mas é isso aí, galera. Fica com Deus. Até a próxima.